Pois é, pessoal. O Mbappé está sendo detonado pela mídia por sua atuação vergonhosa contra o Liverpool. Isso já não é novidade para ninguém. No entanto, algo que muitos não perceberam foi um momento bastante polêmico entre Mbappé e Bellingham durante o intervalo do jogo contra o Liverpool, que está dando o que falar. Hoje, o próprio Bellingham resolveu se pronunciar sobre o assunto e não poupou palavras ao falar sobre o francês. Fique até o final para conferir em detalhes tudo o que Bellingham disse sobre Mbappé, além do vídeo polêmico que mostra o momento entre os dois. A cada partida que passa, vemos mais e mais atuações ruins de Mbappé, o que nos leva a perguntar: por que o Real Madrid contratou um ponta-esquerda quando já tinha o melhor do mundo na posição e havia conquistado tudo na última temporada? A resposta mais provável é a obsessão de Florentino Pérez por Mbappé. O presidente do Real Madrid tenta contratar o francês desde os tempos em que ele era um jovem de 16 anos no Mônaco. Pérez tentou novamente em 2022, quando o contrato de Mbappé com o PSG terminou, mas o jogador optou por renovar com o clube francês. Agora, em 2024, ele finalmente conseguiu trazer Mbappé para o Real Madrid. Mbappé foi contratado como centroavante pelo Real Madrid, ou seja, o plano inicial era claramente tentar adaptá-lo à posição de camisa 9. No entanto, após quase 20 jogos pelo clube, ficou evidente que o francês não conseguiu se adaptar à função. Sua atuação como centroavante estava prejudicando o rendimento do time, o que gerou uma situação delicada. Foi então que Florentino Pérez entrou em cena. Sua obsessão em ver Mbappé brilhando no Real Madrid e se tornando a grande estrela da equipe é tão grande que ele tomou a decisão de mudar Vinícius Júnior de posição. Sim, o próprio Vinícius, que está fazendo uma temporada espetacular, salvando o time em momentos difíceis e já conquistou 2 Champions League pelo clube, foi deslocado apenas para agradar o francês. Porém, mesmo jogando em sua posição favorita, Mbappé teve um desempenho tão ruim quanto, ou até pior do que quando estava atuando como camisa 9. A partida contra o Liverpool foi a prova de que o problema não é a posição, mas o próprio jogador. Mbappé está atravessando o pior início de temporada de toda a sua carreira. E claro, quem não está nada satisfeito com essa situação é Florentino Pérez, que esperou tanto para trazer Mbappé ao Real Madrid e agora vê o jogador com um desempenho muito abaixo do esperado, para não dizer outra coisa. Com a lesão de Vinícius Júnior na última partida do Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, que o deixará fora por quase um mês, Mbappé terá uma grande oportunidade de atuar em sua posição ideal. No entanto, até agora, seu desempenho na temporada tem sido um completo fracasso. No vídeo recente que viralizou, vimos Mbappé isolado em um canto, visivelmente abalado pelo péssimo desempenho. O momento ficou ainda mais desconfortável quando ele tentou falar com Bellingham, mas foi ignorado pelo inglês. A ação escancarou a pressão que o francês está enfrentando. Sobre o ocorrido, Bellingham comentou: Kylian Mbappé pode manter a cabeça erguida. Tenho certeza de que ele produzirá muitos grandes momentos para este clube. A perda de pênalti de Kylian Mbappé acontece. Ele é um jogador maravilhoso, mas a pressão que colocam sobre ele, por causa do quão bom ele é enorme. A perda de pênalti não é a razão pela qual perdemos. Não fomos bons o suficiente como coletivo. Eles jogaram melhor. A partida mostrou que, infelizmente, Mbappé ainda não está pronto para assumir o protagonismo do time, algo que Vinícius vinha fazendo com maestria. Mbappé parece sentir o peso da camisa do Real Madrid e a grande pressão que isso implica. Ele estava visivelmente abalado, mas é evidente que deseja dar o seu melhor para a equipe. O tempo dirá se ele conseguirá superar esse momento difícil e se firmar como a estrela que o clube esperava. Real Madrid. Apesar de Mbappé insistir com Florentino Pérez para jogar na sua posição preferida, a ponta esquerda, que pertence a Vini, o francês não conseguiu corresponder em campo. Ele não criou uma única chance de gol, não deu sequer um chute a gol durante todo o primeiro tempo e ainda foi completamente neutralizado pelo zagueiro Van Dijk. Fica cada vez mais claro que, sem Vini, o Real Madrid estaria em uma situação ainda mais complicada. Um exemplo disso foi a partida contra o Borussia Dortmund,
quando o time jogava apático e perdia por 2-0, até o brasileiro marcar um hat-trick e decidir o jogo sozinho para o Madrid. Agora a pergunta é, será que Mbappé realmente faz jus ao status que lhe dão, especialmente quando não consegue assumir o protagonismo em momentos cruciais? Fica cada vez mais difícil defender a contratação de Mbappé. Antes desse jogo, a principal justificativa era que o francês estava jogando fora de posição, que não se adaptava à função de centroavante e precisava de tempo para voltar a ser o jogador que já foi considerado o melhor do mundo. Porém, ontem ficou claro que, mesmo atuando na sua posição de origem, Mbappé teve um desempenho ainda pior do que quando jogava como camisa 9. O time tá mal, ele tá mal. É simples assim. Ele chegou no momento que o time teve uma queda, não vem bem, o que não significa que não vai se recuperar na temporada, tem muita coisa para acontecer. E ele veio mal, o time veio mal. Não é só ele que veio mal. Não é o Real Madrid que tá voando e o Mbappé tá mal. Tudo tá mal no Real Madrid. É isso. Simples assim. E a adaptação leva tempo. Agora, quem acha que vários jogadores bons não dão certo, sugiro contratar vários cabeças de bagre, então, pro seu time, né? Contrata um monte de jogador ruim, para ver o que acontece. Claro que você pode ter problemas de vaidade, tudo, você sempre existe o risco, mas o técnico está lá para isso, né? Um técnico que tem peso para comandar o vestiário. Mas não é muita coincidência, Mauro, o Real cair tanto de rendimento quando o Mbappé chegou? Porque, claro, agora Vinícius machucado, Rodrigo machucado, mas era praticamente o mesmo time que ganhou tudo no ano passado. E ele chegou e o Real Madrid caiu. Você acha que não pode, não tem ligação? Você acha que não pode ter ligação? Pra mim, uma coincidência. Para mim é só coincidência, não tem nenhuma informação que sustente qualquer tese diferente disso, é uma coincidência. Eu vou atribuir a Mbappé o fato do time tomar vários gols do Barcelona. As falhas defensivas são dele, ele nem é um jogador de defesa. As coisas não estão funcionando bem, isso acontece. É que as pessoas querem resposta para tudo, não tem resposta a muitas coisas. Fase ruim, uma fase ruim, o cara chegou na fase ruim, acontece, segue lá, até melhorar. Até que isso mude. O desafio do Ancelotti, do Mbappé, dos jogadores e do Real Madrid é fazer funcionar com ele. A não ser que eles queiram abrir mão, ele vai para um outro time, começa a brilhar em outro time, o Real Madrid fala, poxa, olha só. E outra questão, né, aí para a mesa inteira, vocês acham que o Ancelotti ainda não achou uma forma de jogar com o Mbappé? Porque a gente falou muito sobre isso, né? O Mbappé joga na posição do Vinícius. Claro, o jogo de ontem não tem nada a ver porque o Vinícius estava machucado. Mas ele tem que encontrar alguma forma do Mbappé render seu melhor, porque o Mbappé não está onde ele sempre esteve, que é caindo mais ali pela esquerda, né? Que é onde joga o Vinícius Júnior. Vocês acham que precisa mudar a forma de usar o Mbappé? Ou vocês acreditam que ele ainda vai se encaixar, mesmo com o Vinícius Júnior jogando ali na esquerda? Vocês acham que essa dupla ainda vai render muito no Real Madrid? Tem que render, né? Ela tem que render. Não existe outra opção. Tem que render. Eles têm que se entender. O técnico tem que fazer funcionar. Ora bolas. Se eu me colocasse no lugar do Florentino Pérez, eu falaria, vem cá, eu tô te dando Mbappé ou Vinícius, esses caras tudo não funcionam, dá seu jeito, amigo. Pelo amor de Deus. Tem que funcionar. Ora bolas. E outra coisa, a derrota ontem foi pro Liverpool, que é o líder desses pontos corridos da Champions, é o líder da Premier League. Perdeu para o melhor time do momento ou um dos melhores times do momento. O Real Madrid, em crise, perdeu para um time que hoje é melhor que ele, normal. Flávio. O Real Madrid. Mas agora eu quero saber o que você achou disso tudo. Achou correto as palavras do Bellingham sobre o Mbappé? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.